Olá, meus amigos, esse é o nosso Podmel, o podcast do agronegócio apícola brasileiro para te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o professor Armindo. Eu sou o Thiago Oliveira. E hoje a gente tá com um tema sensacional, Thiagão. Rapaz, inédito esse podcast. Gente, inédito. Uma notícia inédita aqui no Brasil. Uma notícia bombástica, inédita, algo... 40 anos de apicultura, é a primeira vez que eu vi. E a gente não podia deixar de trazer essa notícia sensacional pra turma, né, Thiago? O Brasil todo tá comentando, caiu na boca da mídia. Eu já tinha falado lá no Café com Mel, professor, lá no Instagram da Escola de Apicultura, já tinha falado essa semana que a gente tava preparando material para gravar sobre isso, sobre uma nova norma que o IBAMA soltou, professor, para proteger as abelhas. Proteger o inseto polinizador. Isso, proteger a abelha. Contra o uso do agrotóxico, especificamente do fipronil, né? Que é o que mais mata. Vamos falar sobre isso aqui e a gente já tá preparando esse podcast para gravar, mas saiu essa notícia bombástica que eu vou ler aqui o que aconteceu. Não é nem o comunicado e a norma em si, mas é um fato que aconteceu aqui no Goiás, né, Thiagão? Olha só. Conta pra turma aí, o que aconteceu aqui no Goiás, Thiagão? O que saiu na mídia aqui? Vou ler a manchete, professor. Operação prende fazendeiros pela morte de quase 9 milhões de abelhas em Goiás. Pensa. Primeira vez que eu ouço a notícia dessa, professor. E detalhe, aqui não fez análise de abelha pra saber se tinha princípio ativo nem nada. Simplesmente... Eles sabiam quem tinha aplicado, porque você sabe, todo mundo que tem vizinhos lavoureiros sabe quando o cara aplica veneno, quando o cara passa um avião, quando o cara passa uma bomba intercostal, quando passa um trator, né? Sabe, passa até o drone, que o pessoal tá usando drone demais para bater fipronil, então sabe. Então denunciou a polícia, meu amigo, agora a lei é muito clara, né, Thiago? Não é nem lei ainda, não é um comunicado ainda, mas com peso de lei. Mas é uma coisa muito nova, né, professor? Até pouco tempo atrás... Thiago, 40 anos eu nunca vi ninguém ser preso porque matou a abelha. Eu nunca vi. Você já viu? E foi perto do Apiário Meia Ponte, hein, professor? Vizinho lá, fazenda vizinha. Pertinho aqui da gente, perto de Goiânia. Fazenda vizinha que ia acontecer esse problema. E vamos falar, pessoal, o que está acontecendo, professor? Novas regulamentações aí no Brasil que pode mudar essa situação, essa realidade de mortandade de abelha por causa de agrotóxicos. É verdade, Thiago. O que é importante da gente até ver sobre isso, a gente está até com um comunicado aqui, né, oficial do IBAMA, para poder trazer para vocês acompanharem com a gente. Porque a gente vem no processo de evolução do entendimento até do próprio IBAMA com relação à maneira como ele tem que agir perante os defensivos. Deixa eu até trazer isso aqui, professor, que é um negócio muito importante. Quando a gente estava fazendo esse levantamento, a gente viu a quantidade de leis que teve, que vem construindo outras normas. E eu vou trazer aqui para o pessoal entender e vou fazer essa pergunta do professor. Olha só, a lei 6.938 de 1981, a lei 9.605 de 1998, a lei 7.802 de 1989, o decreto 4.074 de 2002, a instrução normativa conjunta da SDA, MAPA, Anvisa, IBAMA, número 2 de 2006, a instrução normativa do IBAMA... Mas peraí, aí parou, aí espera um pouquinho. Até 2006, que institui... Isso aqui, esse conjunto todo de normativas, institui os procedimentos de reavaliação agronômica, toxicológica ou ambiental de agrotóxicos, seus componentes e afins. O que significa isso? O que significa o quê? É o momento em que a legislação brasileira, em que IBAMA, Ministério da Agricultura, entendeu que estava tendo problema sério relacionado à aplicação de defensivo. Então aqui ninguém estava falando ainda de proteção de inseto, de proteção de pássaro, de proteção de água. Isso aqui foram as primeiras instruções que houveram, que determinou o quê? A gente tem que entender o que está acontecendo. Sim. Olha bem, quantos anos durou isso? A primeira foi de 81. De 81 até 2006, foram quantos anos? 81, 91, 2001, 2006, 25 anos. Caramba. 25 anos estudando impacto toxicológico, estudando impacto agronômico, estudando impacto ambiental, seus componentes e afins. Aí veio as outras instruções, pode continuar. Aí veio uma instrução normativa do IBAMA, número 17, de 1º de maio de 2009. Olha bem, o que ela institui?
ela fala sobre os procedimentos para reavaliação ambiental dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Olha como é que mudou em relação à anterior. Aham. A primeira era tudo de estudo. Vamos entender o que está acontecendo. Agora já está reavaliando. Agora já está reavaliando para quê? A gente tem que ter procedimento para reavaliação ambiental de agrotóxicos. Ou seja, já chegaram ali a uma conclusão em 25 anos. Terrível também, né? 25 anos. Morrendo a abelha lá pra Morrendo cá. a abelha e matando a abelha doidado. 25 anos para dizer, realmente tá matando a abelha mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fizeram. Essa primeira de 2009, E aí que instituiu o veio procedimento de reavaliação. Aí veio a aquela famosa Instrução Normativa número 2 do IBAMA, professor. 02/2017. De 9 de fevereiro de 2017. É. O que ela falava, professor? Qual Ela que é? fala estabelecendo as diretrizes, requisitos e procedimentos para avaliação dos riscos de ingredientes ativos de agrotóxicos para insetos polinizadores, utilizando-se as abelhas como organismos indicadores, olha bem, a abelha como indicador, bem como a metodologia descrita no Manual de Avaliação do Risco Ambiental de Agrotóxicos para Abelhas, publicado pelo IBAMA. Então, essa foi a primeira publicação do IBAMA, a primeira instrução normativa que já coloca a abelha como um animal importante, como um ser importante para polinização, importante para o meio ambiente, né? O que é interessante é o seguinte, que ele que atribui lá em 2017 a metodologia descrita no Manual de Avaliação de Risco Ambiental. Esse manual de avaliação de risco ambiental é simplesmente dizer assim, olha, bota o veneninho numa água assim, 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 aplica no intercostal tal hora, e tá tudo beleza, não vai ter problema nenhum. Muito geralzão. É. Não tinha nada detalhando ali um procedimento para poder fazer uma aplicação que fosse segura para o inseto polinizador. Mas o que já é interessante aqui nessa instrução de 2017 é que qual que é o agente polinizador que eles estão usando como marcador? A abelha. Abelha. Então, 2017 é que a abelha entrou na jogada pra valer. Até 2017, a abelha e um mosquito, pro IBAMA era a mesma coisa. Inseto. Inseto. Abelha e mosquito é a mesma coisa. Agora, a partir de 2017, não. Aqui o IBAMA já está dizendo que a abelha é importante. Ela é tão importante que nós vamos usar ela como marcador químico. Então ele entrou com uma hierarquia da abelha. Hierarquia. A abelha, e é mesmo. É, tem que ser. A gente tem a abelha como inseto polinizador, a gente tem os demais insetos como agente polinizador, a gente tem pássaro como agente polinizador, morcego como agente polinizador, a própria água é um agente polinizador, vento, né? Tudo isso aí são os mecanismos que a natureza encontra para polinizar. Mas a abelha é o principal. A vida humana depende da abelha. 80% de toda a polinização do planeta Terra é a abelha que faz. O alimento que a gente consome hoje Tudo é depende abelha. da polinização da abelha. Exatamente. A vida como ela existe, depende da abelha. Se não houver abelha, como é que você vai ter transferência de pólen de uma planta para outra? Não é nenhuma questão nem de produção de alimento também. Essa é a mais importante dela. Mas a própria perpetuação das espécies vegetais, se não houver abelha, ela não perpetua. Você se some a abelha, meu amigo, você pode contar 10 anos, não tem mais floresta. Porque se não tem quem leve o pólen, como é que vai procriar? Vai ter uma variabilidade gênica. Verdade. E surgiram mais dois outros comunicados do IBAMA aqui, professor, Isso. que eles foram mais específicos, né? Ainda mais. Foi o comunicado foi publicado no Diário Oficial da União, número 139, seção 3, de 19 de julho de 2012, e o outro foi o Mas antes de você ler isso, definiu medidas que possam prevenir a ocorrência de danos ambientais decorrentes do emprego autorizado de agrotóxicos que contêm um ingrediente ativo imidacloprido, tiametoxan, eu só leio pro fipronil, né? Clotianidina. Isso, Ou fipronil. Tudo é nome pro fipronil. O fipronil. O que é o fipronil, É o professor? principal veneno que é aplicado hoje em tudo quanto é lavoura para poder matar a praga. É o mais eficiente, é o que chega e encontra qualquer tipo de praga na planta e ele vai matar. E ele mata também. E ele mata também os bons e os favoráveis, que no caso é a abelha, a borboleta, pássaros, ele contamina a água, contamina tudo, contamina solo, É cancerígeno, né? cancerígeno. Então o fipronil é terrível. Então esse aqui foi o primeiro comunicado que colocou o fipronil na jogada. Isso foi em 2012. 2012. Nós estamos em 2024, então Sim. tem 12 anos isso. E 10 anos depois, o IBAMA soltou um outro comunicado aqui, foi o número 1000... Não, eu vou falar o número por número, que é bem grande. Foi o número 1357-7989/2022. Ou seja, 10 anos depois, soltou esse comunicado aqui. Foi em setembro de 2022. Que informou acerca do início do processo de reavaliação ambiental dos produtos agrotóxicos contendo o ingrediente ativo fipronil, aí foi direto,
contendo o ingrediente ativo fipronil, em razão dos indícios de efeitos adversos graves às abelhas, associado ao uso de agrotóxicos, contendo o referido agente químico, observados em estudos científicos e relatados em diversas partes do mundo. Então, olha só, desde aquela primeira normalização de 81 até agora, em 2022, já se focou no problema do fipronil, especificamente voltado para abelha. Para abelha. Só em 22 é que colocou fipronil contra a abelha. Então já foi uma coisa. Quantos anos? Então o Brasil acordou em 2022, mas nada de prático ainda, de real, foi colocado em prática. Até então, até 2022. Então, porque até 22 ainda só colocou aqui. É. Mas isso aqui ainda não tinha peso de quê? De determinar, olha, faz assim, 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 para não ter problema. Se você não seguir, nós vamos te prender. É. Agora veio para valer. Ano passado, dia 21 de dezembro de 2023, professor, nas vésperas do Natal aí, saiu esse comunicado 1789-5409 Gabim, do IBAMA, professor, de 21 de dezembro de 2023, que ele trouxe uma suspensão. Vamos falar um pouquinho mais desse comunicado que a gente vai falar hoje sobre ele. Isso aí é o principal ponto depois de 25 anos, 30 anos. 30 anos, nada, de 81 para cá é 42 anos. 42 anos. Eu tenho 40 de apicultura? De discussão, professor, saiu, até que enfim saiu esse comunicado que trouxe essa revolução que desandou nessa notícia que eu li no início, dessa prisão de fazendeiros por conta do uso indevido do agrotóxico, do fipronil. Então a gente vai falar um pouco o que é esse novo comunicado, saiu agora em 2023, que a gente estava preparando esse podcast aqui para trazer para os nossos colegas apicultores o que é essa nova determinação do IBAMA, professor. Olha bem, vou ler, Thiago, para tu me acompanhar. Certo que as avaliações já realizadas indicam a potencial existência de risco ambiental inaceitável às abelhas, decorrente da deriva de pulverização para todos os produtos à base de fipronil e com a indicação de uso via aplicação foliar. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui, pessoal. Então, já foi avaliado, o que eles definiram aqui? Que já foi avaliado e é certeza que existe um risco ambiental e inaceitável para as abelhas. Inaceitável. A palavra ela é muito forte. Ou seja... Aí você pensa, não, isso é só a palavrinha. Esse cara aqui é advogado. Isso. Thiago é advogado. Vocês vão ver o que vem pela frente. Eu não sou advogado, não. Eu só estudei 2 períodos de direito. Vocês vão ver o que vem Mas a gente sabe que uma vírgula, rapaz, muda tudo. Então, inaceitável para as abelhas decorrente de quê? Deriva de pulverização para todos os produtos à base de fipronil com indicação de uso via aplicação foliar. Ou seja, pulverização do fipronil nas lavouras. Nas lavouras. Então, na planta viva, na planta adulta. No decorrer de todos esses anos de pesquisa, o que o IBAMA determinou? Que é inaceitável o uso da pulverização do fipronil em lavouras. Isso. Inaceitável às abelhas. Para as abelhas. É inaceitável por conta das abelhas. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, a proteção ela é direto à abelha. Aqui não falou de outros agentes polinizadores, nem citou. O estudo veio evoluindo em 40 anos, estudando esse impacto ao meio ambiente, chegaram nas abelhas e, por fim, descobriram que quem está sofrendo é a abelha. Outros animais estão sofrendo? Estão, mas igual a abelha, meu amigo, não tem. A abelha é quem mais está sofrendo mesmo. Isso aqui está claro, escrito. Exatamente. É isso que eles estão dizendo. Então, diante dessa situação inaceitável para as abelhas e também diante do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que a proteção do meio ambiente auferida pelos princípios de precaução e da prevenção se dá com a implementação de medidas que possam prevenir a ocorrência de danos. Ou seja, o IBAMA está falando, diante dessa situação inaceitável, temos que tomar algumas precauções para poder manter o meio ambiente, manter a estabilidade do meio ambiente, manter a natureza, manter as abelhas. Temos que tomar as seguintes precauções. E medida preventiva. Isso. Ou seja, o objetivo não é realizar depois do ocorrido. Depois do ocorrido aí já é a prisão mesmo. Prevenir o quê? Prevenir a mortandade da abelha. A mortandade das abelhas. Então, o que foi determinado? Agora, o que é determinado pelo IBAMA aqui? Quer que eu leia ou você lê? Pode ler, professor. Comunica a suspensão da indicação de uso via pulverização foliar em área total. O que é isso aqui? Vamos lendo frase por frase, Thiago. Vamos lá, professor. Comunica a suspensão da indicação de uso via pulverização foliar em área total. Como que é feita a aplicação do fipronil até então? Como é que ele é feito hoje? Foliar. Ou ele é feito avião, ou ele é feito intercostal, ou ele é feito trator. Ou ele é feito por drone. Ou seja, está aplicando para poder chegar na folha.
E isso é que mata a abelha, né? Isso Como é que mata a funciona abelha. essa questão, professor? Como é que é O grande abelha, problema, exatamente, é a abelha voando. Ah, A abelha tá voando, a abelha em si, ela não vai morrer com a chuva de veneno que cai nela. Ela nem vai morrer imediatamente com a chuva de veneno que cai nela. Aquela chuva de veneno vai agregar o pelo da abelha. A abelha ela é peluda. É. Quando aquele veneno entra em contato com o pelo da abelha, Gotículas, que a gente vê aquelas fotos bonitas no Instagram, aquelas Exatamente. gotículas de água assim que impregnam de água, o de pelo da néctar, abelha. de chuva, Aham. o veneno é a mesma coisa. Então fica aquelas gotículas de veneno impregnadas no pelo da abelha. E a abelha vai carregar aquilo para dentro da colmeia. E Quando ela carrega para dentro da colmeia, aí espalha mata todo o veneno e mata todo o toda a enxame. colmeia. E aquele... Por que a abelha vai na lavoura? É por causa da floração? É por conta da floração. Então, principalmente floração. Principalmente floração. Você imagina, por exemplo, nas áreas onde você tem safra de mel acontecendo com período de floração, que é o sul do Brasil, Uhum. né? São as regiões que, por incrível que pareça, apesar de que a gente tem relatos de muita mortandade de abelha, mas ali é a região onde tem menos incidência de mortandade de abelha, o sul do Brasil. Mas tem muita. Então, Rio Grande do Sul o pessoal sofre. então Porque a abelha está indo na flor, por exemplo, está indo na flor da soja. E existe uma aplicação de fipronil no meio da floração da soja para combater uma praga. Aí a abelha está indo coletar o néctar da soja, está indo fazer a polinização da soja, aumentando a produção de soja, que já foi provado pela Embrapa que aumenta. É. E aí o lavoureiro pega e mata aquele agente polinizador que aumenta a produção dele. Ou seja, a abelha vai ali nessa condição. E aqui, por exemplo, que é entre safra. Por que a abelha vai? fome. Fome. Qualquer folhazinha que tenha com uma gotícula de proteína, não estou falando nem flor, folha, com a gotícula de proteína, a abelha vai estar indo buscar. E no que ela está indo buscar, aplicou a pulverização aérea, aplicou a pulverização intercostal, aplicou a pulverização foliar, vai cair no pelo da abelha, ela vai carregar para dentro da colmeia. Então isso é o que essa primeira frase está dizendo. E aqui fala assim, pessoal, comunica então a suspensão da indicação do uso via pulverização por foliar, né, Em área total, ou seja, não dirigida ao solo ou às plantas. Ou seja, aquela que não foi dirigida ao solo, mesmo porque a maioria não aplica direto ao solo. O pessoal aplica direto na planta mesmo. Aham. Então não foi proibido o uso do fipronil, Mas não pode ser feito mas não pode ser foliar e nem aéreo. avião, Não. não pode ser nada assim dirigido pra... Não é para cair na folha, tem que cair no solo. Aham. No solo tem que cair. Aí fala aí dos PPAs, né, dos produtos agrotóxicos contendo fipronil. Isso. Então é uma suspensão do uso da pulverização do fipronil em reavaliação ambiental como medida cautelar, visando a proteção aos insetos polinizadores, até que o referido procedimento de reanálise seja concluído pelo IBAMA. Ou seja, Ainda está em estudo. está em estudo, mas enquanto não tem uma conclusão, é Tá proibido o uso do fipronil. E vai permanecer proibido? Não tem nenhuma dúvida, porque o resto do mundo já está proibido há 20 anos. O Brasil só está chegando com o procedimento atrasado 20 anos. Tudo no Brasil é atrasado 20 anos, né, Thiago? É. Tudo no Brasil é atrasado. Então aqui não ia ser diferente. Tem 20 anos que o fipronil está banido da Europa, banido da Ásia, banido dos Estados Unidos. Só usam isso em países de terceiro mundo, países em desenvolvimento. Então, a realidade é que as empresas que produzem fipronil estão apavoradas, porque o Brasil é o que mais compra e usa fipronil. É. E agora isso aí vai ser banido, vai ser totalmente extirpado a utilização dele. No futuro, né? Porque ainda No vai futuro ser bem vendido. próximo, viu? Eu penso No também que vai futuro ser bem próximo. Isso aqui não vai demorar muito, Eu não. penso também, até porque um comunicado do IBAMA, ele não é lei, É. mas ele tem força, Ele tem força de lei. Então, a nossa expectativa é que o Congresso Nacional veja que existe esse comunicado, existe essa necessidade. Quando o IBAMA solta um comunicado desse, é porque já tem necessidade ambiental de se tomar alguma ação, alguma medida. E ele ainda escreve aqui, Thiago, estabelece o prazo de 90 dias, contado a partir da publicação deste comunicado, para que os titulares de registro de agrotóxicos que contenham o fipronil como ingrediente ativo, mediante folheto complementar, bula mesmo, é bula, A bula de remédio, a bula do medicamento, veneno. etiqueta ou outro meio eficaz, procedam com a inserção da seguinte frase de advertência. Olha bem, presta atenção. O que a gente está falando, não vai ser proibido, por enquanto a comercialização não vai ser proibida, mas Vai ter que constar um folheto lá no rótulo do produto, escrito o seguinte, presta atenção, abre aspas. Este produto é tóxico para abelhas. Caixa alta. Caixa tóxico para alta. abelhas. A aplicação aérea não é permitida. Ou Literal. seja, proibido aplicar fipronil em aplicação aérea. Aéreo, proibido. Ou seja, aqui entra avião,
Aqui entra drone, aqui entra intercostal, porque o intercostal você joga pra cima, né? Aham. O trator também joga pra cima, ele vai caindo. Aquela chuva de veneno. A pulverização foliar não dirigida ao solo ou às plantas, ou seja, aplicações em área total, não é permitida, novamente em caixa alta. Ou seja, na folha não é para jogar. Foliar não. Aéreo não. Não é mais permitido. não é pra jogar nada dirigido para as folhas que não seja ao solo, né? Tem que ser sempre jogado para baixo, assim, para não jogar para o ar. E não acabou não. Aí vem o ponto aqui de proteção literal da abelha. Não aplique este produto em época de floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. Ah, então não é só em época de floração, não. Se tiver visitação de abelhas na cultura, mesmo se não tiver flores, não pode ser aplicado. Tá vendo visitação de abelha? Por quê? Porque a gente tem muitas plantas que soltam, por exemplo, resina de própolis no tronco, na folha. É verdade, professor. Então, se ele estiver vendo a abelha visitando o meio ambiente, aquele ecossistema logo em volta ali da lavoura, tá lá, por exemplo, na floresta, tem lá a copaíba resinando, a abelha tá visitando. Alecrim do campo, que agora nós estamos em pleno período de safra de própolis. Ela tá indo no broto, não tá indo na flor. Então não é só floração. Não é só floração. A abelha tá indo na planta, tá no ambiente. Não pode aplicar. E não acabou, não. O descumprimento dessas determinações, e esse ponto o Thiago vai falar, Esse é o mais importante. constitui crime ambiental, sujeito a penalidades cabíveis e sem prejuízo de outras responsabilidades. Fecha aspas. O que é crime ambiental, Thiago? Explica para o pessoal. O que significa? Crime ambiental é aquele crime que todo mundo conhece. No Brasil fala-se muito de que é melhor você matar uma pessoa do que você matar um animal. Por quê? Porque a legislação ambiental brasileira é muito forte. Ela é muito pesada e ela funciona. Tanto que a mais rigorosa do mundo. Tanto que a gente leu aqui no início que já tem fazendeiro preso por causa do uso indevido do agrotóxico. Só que fazendeiro só foi preso sabe quando? Depois dessa normativa. Por quê? Foi antes não. Por que fala? Quando você descumprir o que é proibido, que falou que é proibido, que descumpriu... É crime. Crime ambiental sujeito às penalidades cabíveis. Antes não era classificado como crime. Era classificado como acidente ambiental. Como crime, não. A normativa do IBAMA, ela agora é muito clara. Você descumpriu, você não seguiu o que está determinado, é crime. Só que o crime ambiental ele ainda tem um ponto a mais. Esse eu lembro dos meus 2 períodos de direito, já que eu tive direito ambiental no segundo período. Manda ver, professor. Direito ambiental, quando você gera o crime ambiental, é crime hediondo. Crime hediondo. Não adianta você chegar ali e pagar fiança não, meu amigo. Não adianta pagar fiança. Você vai dividir xadrez com bandido que pratica latrocínio, com cara que faz sequestro e com traficante. Crime hediondo. Ah, mas isso é um absurdo, porque é muito pesada essa lei, porque a abelhinha é só um bichinho pequenininho, prendeu o ser humano que matou a abelha. Meu amigo, minha amiga, nós estamos falando de abelha, um animal de 100 milhões de anos no planeta. Hoje de manhã, Thiago, 8 horas da manhã, o pessoal da Agromais me ligou. Agromais, a Bandeirantes, é o canal fechado da Band. Bandeirantes é pra gente que é velho. É a Band. É o canal fechado da Band que cuida do agro. Eles têm um canal deles que cuida só do agro. É o dia inteiro transmitindo agro. Igual tem o canal do Boi, que transmite o dia inteiro o agro ligado à bovinocultura. O canal Agromais da Band, ele fala de tudo do agro brasileiro. Então eles me ligaram 8 da manhã, que pegaram exatamente essa questão da prisão desses agricultores por ter matado a abelha. E aí o pessoal da Agromais, olha, você não quer participar de uma entrevista às 11 da manhã, no nosso jornal que vai para o Brasil todo? Você vai ser entrevistado, mais ou menos 3, 4 minutos de entrevista para você falar sobre o assunto? Vai ser um prazer, para contar com a gente, né? E foi lá, rapaz. Entrei, bacaninha e tal, e a pergunta foi toda direcionada exatamente em cima do quê? Dessa prisão que ocorreu dos fazendeiros, né? Por matar a abelha. Pois é. E ali foi muito claro, e a gente esboçou muito claro, inclusive até coloquei já para o pessoal nos grupos de WhatsApp, já o link, já está no nosso canal da Escola de Apicultura. Você que não assistiu ainda, eu publiquei ainda logo depois, Thiago, logo depois a menina passou o link. Legal. Já publiquei no canal, assistam.
4 minutos virou 10. Opa, o tema é bom, professor. O tema é bom, instiga. Quando eles veem que vai dando audiência, né? Eles mantêm aí um tempo maior de pergunta. Inclusive, é bom o pessoal ir lá assistir essa reportagem, essa entrevista, até para poder gerar conscientização no pessoal da mídia, né? Exatamente. Para a mídia ver que existe interesse. E o link que eu coloquei não foi nem dirigido para o pessoal, não foi nem o da escola, não. Eu já joguei, foi direto da AgroMais mesmo, para você comentar lá dentro. Então, você terminando aqui o nosso podcast, o nosso Podmel, você entra lá no link, curte e comenta. Isso é importante. Se você tiver no Spotify, depois você vai no YouTube, que a gente vai deixar o link aqui no descritivo desse vídeo, para você entrar nessa reportagem lá, você fazer o seu comentário, porque é muito importante movimentar esse vídeo lá no canal da Band, para o pessoal entender a importância e que as pessoas têm interesse nesse tema. Rapaz, e a importância é tão grande que a gente já está tendo aí já umas 7 ou 8 entrevistas que a gente já fez para AgroMais, né? Direto eles estão chamando a gente, exatamente por quê? Porque a gente mostra competência no que fala, né, gente? E tem... A gente não vai falar besteira ali, né, Thiago? Tá aumentando esse interesse no agronegócio abelhas. Né? Exatamente. Então... Perceber que depois das primeiras reportagens teve aquela matéria que o pessoal da Rede Globo fez com a gente também, lá na Piara Meia Ponte. Verdade. E outros, o pessoal da Record tá vindo direto também, imprensa, rádio, né? Eu fiz recentemente agora pro pessoal da Rádio Nacional de Brasília. Fizeram uma gravação comigo, foi pelo rádio mesmo, deu mais ou menos ali 10 minutos de entrevista também. E acho que esse eu nem comentei com você, não. Não, eu tinha que ter falado com você, era pra colocar no Spotify pra tu ouvir. Depois eu vou te passar. Legal. Manda pra gente lá, professor. Então, pessoal, é importante a gente fazer isso. E aí você ainda tá se perguntando aí, às vezes até revoltado, mas é um absurdo. Prender a pessoa que matou a abelha meu amigo. E não é uma abelha que morre não, né, professor? Você viu aqui, foi quantas abelhas aqui? Foi 9 milhões de abelhas. 9 milhões de abelhas. Se a gente calcular aqui 9 milhões de abelhas, vamos fazer a continha de padeiro aqui? A gente gosta de fazer continha de padeiro aqui, né, Thiago? Vamos lá, professor. Vamos pegar aqui uma continha de padeiro? 9 milhões de abelhas. 9 mil milhões. Dividido por 50 mil abelhas em média por colmeia. Nós estamos falando de 180 colmeias. 180 colmeias em produção de mel, no Cerrado Brasileiro, aqui em Bela Vista, nós estamos falando de 11 toneladas de mel. Ou seja, 11 toneladas de mel que vão deixar de acontecer no ano de quebra de safra. Olha só. No ano de quebra de safra, 2023 quebrou safra no Cerrado. Ou seja, na região de Bela Vista é 11 toneladas a menos de mel. É muito mel, meu amigo. É muito mel. E muito prejuízo. Se a gente pensar aqui, 11 toneladas de mel, 11 toneladas de mel, 11 mil quilos de mel, no ticket médio, igual a gente tem aqui na faixa de 85 é o meu ticket médio. Nós estamos falando de R$1 milhão a menos que está deixando de chegar na economia pela morte de 9 milhões de abelhas. Eu queria perguntar ao lavoureiro que tá lá preso, se a lavoura de soja dele, que ele matou a abelha, se vai render R$1 milhão, R$1 milhão, essa soja que ele aplicou ali, o veneno para matar a abelha, se essa soja dele vai render isso. O mais interessante, R$1 milhão não é na mão de uma pessoa, são várias famílias, né? São várias famílias. Vários agricultores. Não é um. Porque o da soja ficou na mão de um. É um só. Aqui não, nós estamos falando de famílias, diversas famílias, várias famílias. Então o impacto disso é muito forte. Só que vai muito além desse impacto. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, além da produção de mel, de um inseto que interfere na cadeia de produção animal e vegetal. Falei isso na AgroMais. A abelha é um animal de 100 milhões de anos de idade. 120 milhões para ser mais exato. Há 200 milhões de anos, Thiago, não existia flores ainda. Só existia gimnosperma no mundo. O que é gimnosperma? Planta sem flores. Era o que dominava. O pinheiro. O pinheiro, o pinus. O pinus é uma espécie pré-histórica, você sabe, né? Araucária. A araucária são árvores pré-históricas. Elas não florescem. Elas esporulam. Esse tipo de árvore, a tendência dela é desaparecer total do planeta. O que dominou em cima da gimnosperma? Dominou a angiosperma, que é a planta com flor. Por quê? Porque ela entrou o inseto polinizador junto a ela. O pessoal não sabe. Quem surgiu As duas surgiram, exatamente. Quem que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não se sabe. A mesma não coisa. Se sabe. É a mesma coisa, a flor ou a abelha. As duas surgiram ao mesmo tempo. E ali você teve uma relação ecológica do tipo mais que uma favoreceu a outra. Para a abelha foi significado de crescimento, de expansão no planeta, e para a planta também foi de domínio das plantas com flores. E do momento que teve o domínio das plantas com flores, isso ainda numa época que só tinha dinossauro na Terra, hein? Na época que só tinha dinossauro. Depois veio a extinção dos dinossauros, veio o período de vácuo no planeta ali com pouca existência de vida. Depois veio o quê? Veio a nossa linhagem que está dominando o planeta. Meu amigo, se não tivesse havido a abelha há 100 milhões de anos, 120 milhões, a gente não estaria aqui. A vida como ela é não estaria aqui.
Ah, professor, isso aí é papo de monge, isso aí é papo de ecologista doido, pirado aí que fuma um brau. Não, gente, isso aí a gente estuda na escola, estuda na faculdade, a gente estuda na biologia, a gente estuda no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Isso aí já é estudado desde o início do século XVIII, XIX. As relações ecológicas da vida. A abelha é um fato ambiental no planeta, responsável pela vida no planeta. 80% da vida no planeta passa pela abelha, inclusive a nossa. Não há como, Thiago, desassociar isso. Não há como. O Brasil está só acordando para um fato que deveria já ter sido observado. É lá em 80. Não é agora. É lá em 1980. Quantos bilhões de abelhas não morreram nesses 40 anos? Inclusive, professor, existe aquela notícia de que as abelhas estão sumindo no mundo, né? Então mesmo. Tem vários fatores que ainda são, todos os fatores. Que não é só o veneno, né? Tem outros fatores aí determinados também de problemas relacionados a micro-organismos, né? Nosemose, loque europeia, loque americana, varroa. Isso, então ainda é um mistério ainda do porquê que as correntes eletromagnéticas. Então, assim, tem várias teorias, mas não se tem certeza ainda do porquê as abelhas estão desaparecendo no planeta. E esse desaparecimento em outros países não é igual ao do Brasil, porque o do Brasil é ocasionado por veneno. Isso que eu ia perguntar, porque a abelha no resto do mundo, não. É uma abelha que não vem sofrendo os efeitos do que acontece no hemisfério norte. Exatamente. É uma abelha que ela surgiu na década de 60, nossa africanizada, e ela não vem sofrendo tanto, não sofre com doenças, tanto que o nosso mel é o mais limpo do mundo. Exatamente. Não tem uso de acaricida, de antibiótico. O nosso mel é muito, totalmente limpo. Muito limpo o nosso mel. Nossa abelha é muito limpa, é uma abelha que consegue se proteger de doenças, mas a nossa abelha também vem sofrendo por causa do agrotóxico. Exatamente. Então, o que acaba no hemisfério norte, aí já é o inverso. Junto ao agrotóxico, só que juntam também todos esses fatores que a gente apresentou. A ciência não sabe dizer o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. O que eles citam que é a tal que eles até deram o nome de CCD. Colapso de desordem das abelhas. Ah, é verdade. O colapso de desordem das abelhas, a abelha sai da colmeia, ela vai para o campo, coleta o néctar, coleta a flor. Quando ela vira para trás, deixa eu ir para minha casa. Na hora que ela vira, dá um Alzheimer nela. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe para onde ela vai, perde totalmente o senso dela de latitude e longitude, então ela cai ela não consegue voar. É igual um avião. O GPS ela estraga. O GPS dela apaga, meu amigo, e ela vai pro chão na hora. Ela não consegue levantar voo, não tem noção de espaço. Como se ela tivesse dado uma labirintite nela. E ali ela fica. Só que não acomete só a abelha voando, acomete a abelha da colmeia também. Todas as abelhas saem da colmeia e a colmeia se perde totalmente. A abelha desaparece. Então é um negócio assustador que está acontecendo no hemisfério norte. Agora no Brasil não. O Brasil é veneno. O problema é que é veneno. Veneno. Então isso aqui vem em boa hora. Eu fico triste pelo produtor rural, porque a gente sabe que são pessoas honestas, trabalhadoras, que estão esforçando. E às vezes são até sem conhecimento. Né? Principalmente. Não sabe. Né? 90% de morte de abelha no Brasil não se dá pelo uso do agrotóxico regular e legal. O agrotóxico legal, comprado nas casas adequadas, com nota fiscal, acompanhamento do Ministério da Agricultura, acompanhamento agronômico. Um agrônomo, né? Da aplicação correta, no horário correto, para não gerar impacto, esse não tem problema nenhum. Inclusive, isso é um ponto que eu bato muito e bati na Agromais também. O problema não é o agrotóxico. O problema é o agrotóxico que entra na forma de contrabando. Ele entra pelo Paraguai, ele entra pela fronteira seca do Uruguai, ele entra pela fronteira seca com a Argentina. Ele adentra num preço muito baixo. Não tem nota, não tem controle do mapa, não tem controle da Polícia Federal, não tem controle do Conselho Regional de Agronomia. Não tem. Conselho Federal de Agronomia, não tem. Esse produto chegar baratinho na mão do produtor, o produtor está com problema, ele aplica de qualquer jeito, sem ter nenhum tipo de controle. Ele mata tudo. Então o problema não é o defensivo, é a maneira como o defensivo chega. Porque quando ele é controlado e aplicado regularmente, não dá problema. E o pessoal bate nas indústrias fabricantes, nas grandes fabricantes de defensivos, e elas não têm culpa. Você tá doido, professor? Você tá dizendo que Syngenta não tem culpa? Não. BASF não tem culpa? Não. Outras não têm culpa? Não tem culpa, Thiago. Porque essas já produzem realmente o defensivo em todas as partes do mundo. A questão toda que cai hoje da entrada do veneno ilegal diz respeito a quê? Fronteira. E quem cuida de fronteira? Governo. Só que do governo, qual que é a instituição que cuida? Polícia Federal. Polícia Federal.
Mas a Polícia Federal tem pessoal suficiente? Não tem. A Não Polícia tem Federal não equipamentos. tem pessoal suficiente, não tem equipamento, não tem renovação de equipe, não tem treinamento adequado. A culpa não é da Polícia Federal, não. Eles estão fazendo um esforço mais que possível ali para poder dar um mínimo de tranquilidade para esse país, que já está uma desordem mesmo. É. Qual que é o elemento que causa desordem em tudo aqui, Thiago? Inclusive na questão do veneno. Me conta. Até bate na mesa. O povo já até sabe quem que eu falo, que eu adoro eles. Eu tenho uma paixão arrefecida por eles. Com perdão da palavra, para falar palavrão, a desgraça do político. Porque esse é que é o problema, rapaz. A gente está aí com um conjunto de orientações do Ministério Público Federal de São Paulo desde 2014, quando surgiu a norma 02/2017. Já tinha esse conjunto de orientações, ela foi reforçada com a norma de 2017, orientando o quê? Aquilo que a gente fala muito aqui nas aulas, inclusive para os nossos alunos da escola, comunica ao lavoureiro. E vamos entrar nesse ponto também, professor. E olha só, esse comunicado do IBAMA, que ele proíbe o uso... Agora é dessa direto, substância. incisivo. Por que não tem uma lei proibindo, professor? Porque o político não vota. Porque o político só tá olhando pro umbigo dele, só tá olhando pro bolso dele, o jeitinho do que ele vai levar. O que é que ele vai ganhar com aquilo. Infelizmente, não tô jogando nada contra não. O Alexandre de Moraes não acha que eu tô querendo ser contra. Tô sendo contra não, seu Alexandre de Moraes. Vem prender a gente Eu aqui, não venho por prender a favor. gente aqui não, mas eu tenho que falar isso. Porque nós estamos aí há 40 anos sofrendo por uma mortandade de abelha, isso afeta até o feijãozinho que chega no teu prato aí, seu Alexandre. Afeta. O feijãozinho que você come. Torresminha aí, que é frito naquele óleo de soja, De todo mundo afeta. afeta. O meu e o de todos vocês aí. Então o político ele não está interessado. O problema é o político. Para poder chegar a fazer média, tapinha nas costas, é o que mais tem. Nós tivemos problema, tive recente, você sabe que eu tive lá em Euclides da Cunha, o pessoal sofreu com problema de fipronila também, que eles bateram fipronila nas lavouras de feijão. Matou a abelha demais, Thiago. Nossa. Aí primeiro chegou aquela raça de político, né? Vereador, não sei o quê, deputado federal, estadual, né? Nós vamos fazer acontecer. Vamos fazer aqui um encontro aqui para poder discutir o assunto, chamar a imprensa. Rapaz, eu só mandei um textozinho lá pro Cláudio, lá da associação, e falou assim, meu amigo, vocês estão lidando com político. Vocês têm que chamar o Ministério Público. Aí chamaram o Ministério Público da Bahia. O Ministério Público da Bahia foi lá, meu amigo, pegou a instrução lá de São Paulo e aplicou igualzinho lá. Conta pra gente, como é que é essa questão dessa instrução que é aplicada em São Paulo? Como é que funciona esse Isso aconteceu mecanismo lá em São Paulo, 2014, por ocasião das aplicações de veneno. No caso lá não é o fipronil, é o neonicotinoide, que é um outro tipo de veneno que também mata muito a abelha, Aham. nas lavouras de cana, nas usinas de cana. E na época, houve um trabalho do professor Osmar Malaspina, mostrando exatamente que se houvesse uma orientação do produtor apicultor e do produtor lavoureiro a respeito da existência do apiário, que poderia haver uma proteção da abelha. E ele publicou isso, inclusive. O professor Malaspina saiu até em revista internacional, recebeu premiação e tudo mais. Esse trabalho do professor Malaspina, quando chegou nas mãos das usinas de cana, eles começaram a estabelecer o quê? Meios de chegar até o apicultor. Só que o apicultor já estava tão cansado de tomar tanta pancada e de perder tanta abelha, que já estavam brigando com o outro, estava verdadeiro risca-faca. E eles estavam tentando encontrar alguém que pudesse aplicar treinamentos para poder fazer a turma conversar. E aí chegaram no professor Armindo. Foi o único que na apicultura na época topou a parada, porque ninguém queria ter o nome atrelado à indústria do veneno. Ninguém. Pô, professor Armindo ligado ao nome da Singenta, ao nome da BASF, ao nome da Bayer. O professor Armindo é doido. Tomou pancada na Tomei época. pancada há quase 10 anos. Eu tomo pancada até hoje. Lá vem o representante do veneno. É por isso que não... Deixa quieto. Ignorância. Coisa aqui, não vou falar, não. Ignorância demais. Mas a gente sentou ali, foi onde foi onde eu conheci a Helena Cáceres, nossa superprodutora. Aham. Lá nos treinamentos lá em São José do Rio Preto. Sim. Entendeu? Ela tinha uma dificuldade imensa. Depois daquilo, ela expandiu a piada, nunca mais perdeu a abelha por conta de veneno. Que é só comunicar. Então o Ministério Público Federal entrou logo depois e falou assim, vamos pegar isso aqui, vamos transformar agora em orientação, já que não tem lei. Não tem o passo a passo, então vamos determinar um conjunto de orientações. A gente, inclusive, até fez um abaixo-assinado, que tem até hoje, né? Tem, vamos deixar aqui no rodapé link aqui, também, tem que deixar. Vamos deixar o link para você ver o baixo assinado, que ele é uma medida que a gente pensa, a gente tem a intenção
de transformar em lei. É. Então a gente está colhendo assinaturas para que toda essa medida, que a gente vai falar mais detalhes dela agora aqui, toda essa medida para evitar a mortandade de abelhas em regiões de lavoura se torne lei. Então, você não vai apenas um conjunto de orientações, mas que Isso. vire lei, nacional mesmo. Então você né? vai entrar, se você não tiver aqui no YouTube, tiver no Spotify, entra lá no nosso canal do YouTube, procura esse Podmel, esse podcast nosso aqui no canal da Escola de Apicultura no YouTube. Para você assinar. Você vai achar aqui no rodapé um linkzinho para você assinar o nosso baixo assinado. E esse conjunto de orientações, pessoal, ele passa pelo quê? O apicultor, ele faz um comunicado em 2 vias, ou seja, escrito, não é de boca. Ele faz um comunicado em 2 vias para o lavoureiro vizinho dele. Ou os lavoureiros, que às vezes tem gente que tem mais de um. E faz um comunicado falando, eu tenho aqui um apiário na latitude tal, na longitude tal. Esse apiário, ele pega um raio que pega a sua lavoura, que você planta, né? E de acordo com a instrução 02/2017 do IBAMA e o conjunto de orientações do Ministério Público Federal, você fica obrigado a me avisar com 96 horas de antecedência a aplicação do defensivo agrícola. Que dessa maneira eu consigo proteger minhas abelhas e elas não vão sentir o efeito do veneno e não vão morrer. Você me avisa? Você assina e entrega as 2 vias para ele. Uma vai ficar com ele e a outra ele vai te devolver assinado. O que você produziu contra ele? Prova. Ah, professor, mas e se ele não quiser assinar? Ele vai assinar. 99% vai assinar. Tem 1% que é vagabundo. Se não assinar, aí é aquela medida que a gente ensina. 3 vias de correio. Levar no cartório. Exatamente. O cartório faz aquela notificação também, que você leva a sua notificação pro cartório, lá você indica qual é o endereço da pessoa, que o cartório vai lá e tenta pegar a assinatura. Se não conseguir não localizar a pessoa... Na terceira tem força de assinatura. Tem força de assinatura. O cartório intima a pessoa ou intima a pessoa. Não tem como não intimar. Chegou o período da aplicação, 96 horas. Ele esqueceu de te avisar. Ele foi lá, aplicou o veneno, você não sabia, matou suas abelhas. O que você vai fazer? Juntar sua papelada toda e ir no pau contra ele, literalmente. E agora, professor? E agora com mais força ainda. Antes de mais nada, nesse medida aí, o professor esqueceu de falar um ponto importante. Tem que registrar o apiário, não tem? Claro. E agora então com essa lei aí que tem mesmo. Como é que funciona isso? Com essa instrução do IBAMA, Thiago, agora que o apicultor tem que comunicar o apiário. Você tem que procurar a defesa agropecuária. O que significa? Você, apicultor, não pode ter mais o seu apiário como se ele fosse um bicho criado sem registro nenhum, sem comunicado nenhum. Seu apiário tem que existir. Você simplesmente botar a abelha na sua propriedade e não fazer o comunicado dele à defesa agropecuária do seu estado para saber que existe abelha. Você não tem vaca aí na tua fazenda? A vaca você não tem que comunicar na defesa agropecuária? Rebanho. Aqui em Goiás é agrodefesa, em São Paulo é o CISP, em Minas é o IMA. Você não tem que comunicar o rebanho? Você não tem que comunicar o rebanho de boi, o rebanho de vaca, o rebanho de peixe? Tudo é rebanho. Na defesa agropecuária é rebanho de abelha. Você tem que comunicar o rebanho. Para quê? Para a defesa agropecuária saber que você existe. Que você não é contrabando. Isso é um erro do apicultor, não é? Rapaz, e a maioria dos problemas também relacionados à mortandade de abelha, essa parte é a parte que o apicultor tem culpa. Porque ele cria a abelha como se ele estivesse fazendo um negócio de fundo de quintal ilegal. A abelha tem que ter registro, gente. Tem que ter comunicado. Para de ser apicultor fantasma. Nós temos uma lei agora que nos favorece, mas nós temos que cumprir a nossa parte, que é qual? Ter o nosso apiário regulado. Senão você não vai ter amparo judicial. Você não vai ter amparo nem da polícia. E é caro, professor, fazer essa regulamentação? Rapaz, você não paga nada. Você só vai comunicar o agrodefesa. Eu tenho um apiário tal, na latitude tal, na longitude tal, tá aqui a documentação da minha propriedade, ou tá aqui o meu contrato de aluguel, de comodato, de arrendamento. Eu quero comunicar que eu tenho 30 colmeia lá no apiário. Ele vai colocar na tua ficha de produtor rural, primeiro indicando que você é apicultor, e o número de colmeias que você tem lá, tá comunicado no seu apiário. Deixou de ser clandestino. Deixou de ser clandestino. Você agora tem amparo da justiça, amparo da lei, amparo do Estado brasileiro. Então, se não tiver da parte do apicultor agora isso, Thiago, também não vira. Porque o apicultor, não adianta ficar reclamando, chorando, morreu minha abelha. Matou minhas abelhas, tudo. Aí, quando você vai ver, o cara não tem registro nenhum, não tem comunicado nenhum. Nunca. Como é que o governo sabe que tem aquele apiário? Como é que como é que o lavoureiro vai saber? Ninguém sabe, é um apiário clandestino. Então, pessoal, é importante o apicultor ter essa consciência. Então, no momento que ele fez isso, ele estabeleceu o comunicado ao lavoureiro. O lavoureiro não comunicou, matou suas abelhas? Processo nele. Não, mas aquele lavoureiro me comunicou. Ele vai comunicar em 2 vias também, tá?
Ele vai comunicar em 2 vezes, ele vai produzir prova também. Isso. Senhor apicultor, conforme você me solicitou, tô comunicando que daqui 4 dias tô aplicando veneno, protege suas abelhas. Aí beleza, ele comunicou. Chegou o dia de bater o veneno, você esqueceu de proteger suas abelhas. Ele matou suas abelhas. Ele vai preso? Aí Não tem norma que vai prender o cara. Pois Por é. quê? Porque ele comunicou. seguiu corretamente. Aí é o apicultor que vai ficar no prejuízo. Porque aí o erro foi teu, Você apicultor. sabia que ele ia aplicar veneno. E eu falei isso na Agromais, que o apicultor, ele é vítima na situação em muitas, é muito vítima. Aham. Mas muitos deles são vilões também. Que do momento que ele age dessa maneira, não comunicando ao apiário, ele não está garantindo a vida da abelha. É. A abelha viva é escolha do apicultor, não é escolha de lavoureiro. Agora mais do que nunca. Professor, e nós temos, lembrando que todo esse procedimento, você quer ter acesso ao passo a passo de como fazer esse procedimento para você não perder suas abelhas para agrotóxico em região de lavoura, então nós temos um e-book, né, professor? Temos. Completo, muito bom, tem todo o passo a passo, inclusive tem que atualizar ele agora. Nós temos que atualizar agora, porque agora tem norma nova, né, Thiago? Norma nova, vamos atualizar esse e-book, mas você vai ter acesso a esse e-book com todos os passo a passo para você saber exatamente o que fazer para você não perder sua abelha para agrotóxico. Para você receber esse e-book, a gente vai distribuir ele gratuitamente, professor, semana que vem. Isso, Pro pessoal. no nosso treinamento, do nosso curso Apicultura do 0 ao milhão, Isso. que a gente já tem que aproveitar e lembrar o pessoal, né, Thiago? É. Tá chegando, hoje já é quinta-feira, cara. Terça-feira, falta 5 dias. Nosso primeiro treinamento gratuito do ano, você vai receber ali vários e-books gratuitos, inclusive esse do veneno. E esse e-book você vai receber Então você tem, mas passo tem a que estar passo. na aula, tem que inscrever. Nós vamos deixar o link aqui também, né, Vai Thiago? ficar o link no YouTube. Isso, tá o link aí pra vai você no nosso inscrever. Instagram também, lá no link da bio do nosso A Instagram. bio do Instagram. @Escola de Apicultura, você vai encontrar o link para você se inscrever para esse treinamento. e receber Inscrição todos é os e-books. simples, você vai colocar teu nome, teu e-mail, teu telefone, acabou, tranquilo. seu E entrar no WhatsApp, grupo do né? WhatsApp, Isso. que é lá no grupo do WhatsApp que a gente vai entregar os e-books. Exatamente. Então não pode deixar de inscrever no grupo do WhatsApp pra gente comunicar com você e estar contigo ali no grupo do WhatsApp, É né, isso aí. Thiago? E nesse passo a passo, imagina só, professor, a pessoa, o apicultor registrou o apiário dele, comunicou o apiário dele, É, mandou notificação pro lavoureiro, Isso. o vizinho dele, olha, tem um apiário aqui, cuidado com as abelhas, quando você for aplicar um defensivo, me avisa. isso. Fez tudo certinho e o sojicultor ou o lavoureiro foi lá e aplicou em época de florada sem avisar. Pensa. Pensa a consequência que vai ser para o fazendeiro que fizer Esse fazendeiro uma vai ser besteira preso. dessa. Porque agora não vai querer ser nem de... Ah, não, vamos pegar a abelha pra fazer análise primeiro. Não. Não, agora é cadeia. Agora é cadeia mesmo. Mudou, professor. Até semana passada a gente falava pro pessoal, não, olha, você... A A gente indicava, você vai fazer a notificação, porque se ele matar suas abelhas, você pode entrar com ação civil. Agora pra não, agora é você- chamar a polícia. Para você recuperar pelo menos o dinheiro que você, o lucro cessante, uma indenização pela mortandade de suas abelhas. Agora não. Agora, além de ter que pagar pelas abelhas mortas, além de ter que pagar pelo mel que você não produziu, são os lucros cessantes, agora ele vai para cadeia. Ação criminal também, professor. Olha a mudança que teve. É essa muito normatização. importante o apicultor ele ter muita consciência do seguinte: essa norma, pessoal, não é no sentido de punir o produtor rural. Pelo amor de Deus, senhores apicultores. Pelo amor de Deus, o produtor rural, ele batalha nesse Brasil há anos, sofrendo as agruras de governos e mais governos, que só vem lenhando o produtor rural como um todo. Então, não, senhor apicultor, não se torne um algoz. Por qualquer situação que ocorra, você chamar a polícia pro teu vizinho, não faz isso não, fica feio também pro apicultor. Não vamos queimar o filme da apicultura com isso não. Agora, quando você tiver um problema grave realmente, que você comunicou, isso não impede o fato de ter lei aqui agora, isso não te impede de comunicar não, você tem que continuar comunicando. É obrigação sua comunicar. Porque aí você vai ter um amparo de uma norma. Se você não comunica teu apiário, se você não comunica em 2 vezes ao lavoureiro, que moral que você tem para poder chamar a polícia depois? Como é que você pega um pai de família e bota ele preso porque ele matou tua abelha, sendo que você não cumpriu o principal, que é fazer o comunicado dele antes? Então seja humano com aquele produtor rural que está à sua volta. Responsabilidade. Trate isso aqui, ó, essa primeira norma que vem proteger a abelha, trate isso aqui com muita responsabilidade. Eu tenho que bater isso nesse ponto, Thiago, que o coração do outro, coração do homem, é até onde ninguém pisa. E tem elemento que já vai acordar amanhã no café da manhã, que lavoureiro que eu vou botar na prisão hoje. Tem gente que vai tomar café amanhã de manhã pensando nisso. Pelo amor de Deus, gente, bota a mão na consciência.
Bota a mão na consciência. Teu apiário tem registro? Não tem, não? Primeiro, Defesa Agropecuária. O lavoureiro, teu vizinho, não sabe, não? Comunique em 2 vias. Dá as caras. Apareça. É sua função educar também. Sua função é educar. Agora, você aplicou 2 vias e mesmo assim ele matou, aí você vai chamar a polícia. Aí entra a medida legal. Então, cumprindo isso, né, Thiago? A gente protege a abelha, a gente protege a classe. Verdade. Que é importante a gente, apicultor, proteger a classe. Apicultor protege apicultor. Mas apicultor protege apicultor honesto. Apicultor bandido, ou apicultor que vai usar isso aqui para poder sacanear o vizinho, isso aí, ó, não tem que ter amparo no meio apícola, não. A gente tem que ter muita consciência disso para não transformar isso aqui no novo motivo de pé de guerra. A gente tem que transformar isso aqui para poder ter convívio bom em ambas as partes. E tem espaço para isso. Não é à toa que a gente está aí com a sojicultura. Por um outro lado, ela aplica veneno, mas por um outro lado, está louca para ter apicultura nas áreas dela. É verdade. E não é uma nem 2 fazendas. Verdade. São centenas de fazendas. E que A publicação da Embrapa veio para poder abrir uma janela que é a maior oportunidade da apicultura de todos os tempos. Que é entrar com a abelha nas lavouras de soja e aumentar de 11% a 30% a produção de soja. E a gente alugar as abelhas para colocar na soja. Essa norma veio até boa. Que como proibiu a aplicação de fipronil no meio da florada, então agora não tem aplicação de fipronil durante a florada. Acabou. Acabou o risco. Acabou o risco. É. Então tá na hora do apicultor chegar o quê? Olha, teve essa norma aí, só que tem esse outro trabalho aqui da Embrapa que diz que a abelha vai aumentar sua produção de 11 a 30. Vamos seguir o passo a passo aqui? Na escola a gente tem inclusive o manual da Embrapa, Sim. que orienta o passo a passo. Sim. Então você vai ter na escola de apicultura chance de ter na sua mão também esse manual da Embrapa. Seguir esse passo a passo com seu vizinho aqui, que é sojicultor, ou que é lavoureiro de outra cultura, cafeicultura, né, laranja ou outras culturas. Ao contrário do que muita gente pensa, professor, uma normatização dessa não é para colocar o apicultor contra o lavoureiro. É para unir. É para unir. É para dar mais força ainda a esse trabalho da Embrapa. Professor, o que significa essa união entre apicultura e sojicultura, professor? Significa aumento de produção de alimentos, porque a sojicultura está trazendo já cafeicultura, está trazendo a laranja, está trazendo mamão, está trazendo citros, está trazendo girassol, está trazendo a canola, tudo que tem flor e que é criado em monocultura. Aumento de produção de alimento, aumento de produção de mel, aumento de variabilidade gênica, a proteção de fauna, de flora, de água, de vida. É. Então é uma norma, pessoal, que vem trazer o quê? Que vem sedimentar o trabalho da Embrapa. E para o apicultor, qual que é a vantagem do apicultor entrar num projeto desse de polinização da soja, professor? Ficar milionário, trilhardário. Transformar o mel em subproduto, transformar a própria em subproduto. Por quê? Porque o principal produto que a apicultura brasileira vai vender chama polinização de lavoura. Explica mais isso aí, professor. É eu levar, por exemplo, 1000 colmeias de abelha, e olha que 1000 colmeias é nada, tá, gente? Tem áreas de soja que precisa de 10.000. Professor, ouvi falar que tem projetos de fazendas de soja lá no Mato Grosso do Sul, Sim. que está precisando de 7.000 colmeias. 7.000 colmeias. E não acha apicultor para produzir colmeias. A Caramuru do Mato Grosso, não é do Sul não, do Norte. Caramuru no Mato Grosso do Norte está distribuindo 100.000 colmeias para pequenos produtores em grupos de 10 colmeias e levando treinamento para poder povoar essas colmeias com abelhas. Para quê? Polinizar soja. Polinização. Caramuru, que é uma das maiores empresas de soja que tem no Brasil e no mundo. Então o investimento está alto, Thiago. Então uma norma dessa, ela não vem para punir, ela não vem para trazer briga, ela não vem para trazer confusão, não deve trazer, pelo amor de Deus, apicultores. Vamos transformar isso aqui, ó, ao nosso favor e a favor da agropecuária brasileira. Isso é oportunidade, né? Isso é oportunidade. Essa lei aqui, essa norma, ela não vem para poder intervir, ela vem para poder regular. É. Olha, tem 30 anos, 40 anos que a gente pesquisa, fipronil mata mesmo, então, ó, tá proibido. Então vamos usar isso a nosso favor e a favor da agropecuária brasileira. E a gente triplicar nossa produção de alimento, Thiago. O mundo quer comida do Brasil. O mundo quer o nosso mel, o mundo quer a nossa própolis, quer a nossa carne, quer o nosso pescado, quer o nosso peixe, quer o nosso frango. Que é o nosso mel. Quer o nosso mel, quer tudo, gente. O Brasil é o último destino do planeta em escala continental com condição de produzir alimento em todas as áreas. Ah, não, mas a África vai crescer. Vai, a África vai crescer muito.
Mas a África são quantos países? É verdade. Cada um com uma legislação. Nós temos um Brasil que tem um território quase igual à área plantada da África, sob apenas uma Constituição Federal. Na África são quantas? Uma em cada país. É. E os países ainda que não têm regimes democráticos, que são ainda Mais ditatoriais. E os países que vivem em guerra civil. Verdade. Então é diferente a África. Ela vai se tornar um grande produtor de alimento para o futuro. Brasil não, Brasil é agora. É o próximo. Essa é a nossa oportunidade. Então vamos fazer disso oportunidade, Thiago. É isso aí, professor. Mas o principal é a gente trazer essa oportunidade com a nossa apicultura. E essa é carro-chefe. Exatamente. Top, né? Recado dado, professor. Recado dado, a gente teve que fazer esse podcast que foi gravado aqui. Ia ser um outro podcast, né? Mas esse foi em clima de plantão. Foi. Aquela musiquinha, tem que rolar aquela musiquinha de plantão antes de começar, professor. Tem que ter essa música pra começar que esse podcast foi essencial. Esse foi, gente. Esse Isso foi aí é pra gente gravado começar o de 2024 com o urgência pé direito. A gente espera todos vocês na próxima terça-feira, no nosso curso Apicultura do Zero no Milhão. É o nosso próximo encontro agora, é na terça, né, Thiago? Terça-feira. Então estamos esperando vocês. Não inscreveu ainda? Vamos inscrever. Quero vocês lá. Outra, não deixa de assistir a entrevista que eu concedi pro pessoal da Band hoje de manhã lá no AgroMais, que foi em cima desse tema. Link da descrição do Não YouTube. perde. Hoje, gente, Escola de Apicultura, professor Armindo, é chamado em todas as redes, em todos os locais, para deixar a opinião dele. Não é à toa, né, Thiago? Importante. 40 anos, né, Thiago? É. 40 anos de caminhadinha nessa tal de apicultura. Sabe né? alguma coisa, não sabe? Sabe um pouquinho? É, Um sabe. pouquito, como fala em espanhol. Sabe um pouquito? Hablando um pouquito de espanhol. Gente, bom demais. Se vocês gostaram agora, você que tá no nosso Spotify, já deixa... É coraçãozinho, né? Ela é uma estrelinha. Estrelinha? Estrelinha ou coraçãozinho? Eu acho 5 estrelas. Tem que dar 5 estrelas, então deixa 5 estrelas aí bacaninha aí, comenta bacaninha. Você que tá também no YouTube, não tá inscrito no nosso canal, já inscreve também, já deixa o teu like aí bacaninha. Convida seus amigos, parentes, vizinhos para estar com a gente na próxima terça-feira. Estamos esperando esse pessoal no nosso treinamento, né, Thiagão? Até lá, gente. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Falou!